A aflição hoje para mim tem vindo dessas três direções. Ou pessoas enfrentam problemas por excesso de passado, com as depressões, ou enfrentam, certo? Suas aflições com excesso de futuro, com ansiedade, ou enfrentam, suas aflições com excesso de presente, estresse. Nós temos dois textos, um no Novo Testamento e um no Velho, falando das aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas precisaríamos de bom ânimo, precisaríamos de forças para enfrentarmos essas aflições. O Velho Testamento talvez nos ofereça uma informação mais pontual, no que diz respeito a aflições. Ele diz: muitas são as aflições do justo. Preste atenção, porque nos dois textos nós temos o alerta das aflições, mas se você observar os Salmos, ele diz que muitas são as aflições do justo. No mundo tereis aflições. Isso. Me parece que essa é uma palavra meio universal. No mundo, trazendo uma visão globalizada, todos nós enfrentamos aflições. Porém, tem um grupo que me parece foi privilegiado com a expressão, certo? Muitas aflições. Quando nós olhamos para o Salmo, o salmista não descreve apenas quem vive aflições. Ele disse: muitas são as aflições de quem? Quem é a classe que vai ter que enfrentar mais aflições do que os outros? O Novo Testamento diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está certo. Isso significa que todos nós teremos aflições, mas tem uma classe que ela veio privilegiada. O salmista diz que muitas são as aflições de uma classe. Que classe é essa? A classe dos justos. Aquele que planejar viver com justiça no mundo injusto, aquele que planejar e desejar viver corretamente no mundo incorreto, aquele que planeja viver de forma direita no mundo torto, ele precisa estar preparado, porque para ele virá uma carga a mais. Aquele que planeja negociar num ambiente justo, ganhar dinheiro de forma justa, namorar de forma justa, se casar de forma justa, aquele que desejar viver utilizando a justiça como parâmetro de vida, para esse tem uma dose maior de aflição. Pode notar, todos têm lutas, mas quanto mais justiça alguém planeja trazer para a sua vida, mais sofrimento ele traz com essa justiça. Essa é a grande verdade. E a Bíblia nos alertou sobre isso. E hoje meu propósito é só fazer uma reflexão sobre 3 geradores de aflições. 3 ambientes que fazem com que as pessoas vivam num ambiente de aflição. E o primeiro gerador de aflição, talvez um dos maiores que vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada, é o excesso de passado. Lidar com apego ao passado, com o excesso de passado, que aqui, de uma forma simples e até com pouco conhecimento, eu quero rotular como depressão. Me parece que as pessoas que armazenam passado demais, que estão muito aprisionadas ao passado, elas terão
e sofrerão com muitas aflições. Eu separei algumas pessoas que não souberam como diluir o passado, tiveram muita dificuldade para continuar vivendo, carregando consigo seu passado. Então elas precisavam fazer alguma coisa. E diga-se de passagem, quem carrega o passado consigo pode ter muita dificuldade para lidar com as adversidades. Talvez por isso, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, diz: traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Seja seletivo na hora de mexer nas suas memórias. Preste atenção, memória não tem a ver com presente, memória não tem a ver com futuro, memória só tem a ver com passado. Ninguém pede para você se lembrar do amanhã, ninguém pede para você se lembrar nem mesmo do presente, porque se você tiver que lembrar do presente, significa que ele já é passado. É assim que funciona. Eu vejo muitas pessoas sofrendo umas grandes aflições porque tem problemas com o seu passado. Vamos ver um indivíduo que teve dificuldade de continuar vivendo por causa de seu passado. Caim. Caim viveu um presente bem conturbado. Não é de hoje que nós sabemos que queremos o bem das pessoas, mas há um limite. Na maioria das vezes eu quero que você esteja bem, desde que não seja melhor do que eu. Muitas vezes é assim que funciona. Caim vive um conflito muito grande com algo que aconteceu. A sua oferta foi rejeitada e o pior, a de seu irmão foi aceita. Esse passado ele não conseguiu digerir. Esse passado ele não pode te parecer uma coisa simples, porque tem pessoas que ficam presas no passado por coisas aparentemente insignificantes. Você começa a descobrir que a vida de pessoas não andam. Seu sofrimento às vezes é grande, sua aflição, às vezes ela não consegue alcançar resultados. E quando você vai visualizar o que é isso, isso é o apego. Essas pessoas não conseguiram se desvencilhar do passado. Caim continua vivendo, mas todas as vezes que ele olha para Abel, ele lembra de quê? Daquilo que passou, lembra daquilo que aconteceu, e aquilo que aconteceu o fere, o menospreza, o diminui. Não há nenhum texto que diz que Abel achou que levaria alguma vantagem sobre Caim por causa daquela oferta. Não! Me parece que a vida continua para Abel. Foi apenas um momento de oferta e está tudo certo, ele continua vivendo. Mas Caim não. Todas as vezes que Caim olha para Abel, ele lembra. O passado está sempre diante dele. E sabe o que ele fez? Matou seu irmão. Matou seu irmão. Pessoas que não conseguem digerir o passado costumam matar seus irmãos, costumam destruir a vida de outras pessoas, sentindo dores de suas lembranças, acabam muitas vezes tratando mal as pessoas que estão ao seu lado. Segundo, também é um mal terrível. Eu quero falar agora sobre o excesso de futuro. Enquanto o excesso de passado traz a depressão, o excesso de futuro traz a ansiedade. Muitas pessoas são paralisadas porque tentam e acham que são capazes de controlar o futuro. Elas querem ter o controle do futuro. A sensação de insegurança que elas têm é forte demais. Então elas acabam queimando etapa, acelerando o processo, se perdendo na escolha. É assim que funciona. Eu encontro pessoas que não conseguem encontrar uma nova pessoa para se relacionar, porque está presa aos traumas do relacionamento anterior. Então ela se prendeu tanto à dor do passado que não consegue achar uma pessoa. Mas eu sei que existem pessoas tão ansiosas que são capazes de escolher alguém
precipitadamente. É assim que funciona. Com excesso, sabe? Aquela preocupação de futuro. A ansiedade tem sido um problema terrível das pessoas. O tempo inteiro pessoas estão cometendo erro por causa de sua ansiedade. É uma preocupação tão grande com o futuro. A Bíblia diz: não andeis ansiosos. Calma. Você não pode mudar o futuro. Calma. Entenda que Deus está no controle da sua vida, e a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas pessoas têm sido paralisadas e têm entrado em ambientes gravíssimos de aflições. Por quê? Porque tentam montar negócios fora de hora, pedir dinheiro emprestado fora de hora, tomar decisões no que diz respeito ao futuro, rompendo e queimando etapas. Se isso acontecer, ao invés de sucesso, você vai ter que lidar com aflição, excesso de futuro, ansiedade. E para eu terminar, excesso de presente. Vamos chamar isso de estresse. Pessoas estão tão contaminadas com o ativismo, com aquilo que está acontecendo. Elas estão tão cheias do presente. É tanta coisa que tem que fazer, é tanta coisa que tem que realizar, é tanta coisa que gera um nível de aflição. Eu tenho pouco problema com o passado. Eu sou um cara que eu vou bem com o passado. Meu passado não é dos melhores. Eu aprendi uma coisa: eu não posso apagar meu passado. Eu posso reescrevê-lo, ressignificá-lo, como alguns gostam de chamar. Eu sei que eu não posso pegar tudo o que eu já vivi, todas as minhas perdas, traumas, tudo que eu já fiz, seja bom ou ruim, ele ficou para trás. Você já ganhou muito dinheiro, ganha hoje? Não. Então isso é passado. Você já foi muito respeitado, muito ovacionado, e hoje você chega, ninguém olha para você? Isso é passado. Se foi bom ou ruim, certo? Ele tem que ficar no passado. É assim que funciona. Eu também sou muito bom com o futuro. Eu não sou tão ansioso. Eu sou mais conservador, mas com o presente eu tenho me atrapalhado. É tanta coisa que você tem que fazer que às vezes você se perde. Pare, reflita, pense. Eu tenho pensado muito sobre isso, muito. Então eu não sei como você anda. Eu só sei de uma coisa: cuidado para esses 3 geradores de aflições não paralisar a você. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Neste vídeo, o pastor Cláudio Duarte fala sobre os 3 principais males deste mundo moderno que afetam nossa saúde mental e bem-estar: a depressão, a ansiedade e o estresse. Para complementar este vídeo, agora irei oferecer algumas dicas sobre como evitar esses problemas e levar uma vida mais tranquila e equilibrada. Vamos começar abordando a depressão causada pelo excesso de passado. Conforme mencionado pelo pastor Cláudio, este é um tipo de depressão que se desenvolve quando alguém fica excessivamente focado em eventos passados, erros ou traumas. Isso leva a sentimentos persistentes de tristeza e desesperança. Essa ruminação constante sobre o passado impede que a pessoa viva plenamente o presente e afeta negativamente sua saúde mental. Aqui vão 2 dicas para evitar a depressão causada pelo excesso de passado. Primeiro, praticar a aceitação e o perdão. Reconheça que o passado não pode ser mudado e que todos cometem erros. Aprenda a perdoar a si mesmo. Aceitar que o passado faz parte da jornada de vida e que é possível crescer a partir dele é um passo fundamental. Segundo, focar na atenção plena. A atenção plena envolve a prática de estar plenamente presente no momento atual. Utilize técnicas de meditação e respiração profunda para evitar a ruminação do passado. Concentrar-se no presente ajuda a reduzir a carga emocional ligada a eventos passados e a prevenir o aprofundamento da depressão. Agora vamos falar um pouco sobre a ansiedade causada pelo excesso de futuro.
Esse é um tipo de ansiedade que ocorre quando alguém fica excessivamente preocupado com o que pode acontecer no futuro, muitas vezes imaginando cenários negativos, incertezas ou problemas que ainda não ocorreram. Isso pode resultar em uma sensação constante de apreensão e preocupação, mesmo diante de situações cotidianas. 2 dicas para evitar esse tipo de ansiedade. A primeira: estabeleça metas e um plano de ação. Em vez de apenas se preocupar com o futuro, defina metas realistas e crie um plano para alcançá-las. Ter objetivos claros e um plano de ação pode dar uma sensação de controle sobre o futuro, reduzindo a incerteza e a ansiedade associada a ele. A outra dica é praticar a escrita terapêutica. Manter um diário ou escrever sobre suas preocupações em relação ao futuro pode ser uma maneira eficaz de liberar ansiedade. Ao colocar seus pensamentos no papel, você pode ganhar clareza sobre suas preocupações e encontrar maneiras de lidar com elas de forma mais construtiva. Isso também ajuda a diminuir a ruminação constante, que é comum na ansiedade relacionada ao futuro. Para finalizar, vamos agora falar sobre o estresse causado pelo excesso de presente. Muitas vezes referido como estresse do momento atual ou estresse crônico, ocorre quando alguém se sente sobrecarregado ou pressionado pelas demandas e responsabilidades do momento atual. Isso pode acontecer devido a diversas razões, como lidar com uma carga de trabalho intensa, enfrentar desafios pessoais ou vivenciar situações estressantes no dia a dia. Esse tipo de estresse pode levar a uma sensação constante de pressão e exaustão. Aqui estão 2 dicas simples para evitar esse tipo de estresse. Primeiro, defina prioridades. Avalie suas tarefas e responsabilidades e identifique o que é mais importante. Concentre-se no que é fundamental e deixe de lado ou delegue atividades menos urgentes. Ter clareza sobre suas prioridades ajuda a simplificar o momento presente e reduzir a sobrecarga. Segundo, pratique a gestão do tempo e o equilíbrio. Utilize técnicas de gestão do tempo, como o uso de agendas ou aplicativos de organização para planejar seu dia de forma eficiente. Além disso, reserve tempo para o autocuidado, seja através de pequenas pausas durante o dia, exercícios físicos ou atividades de relaxamento. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é essencial para lidar com o estresse do presente de maneira saudável. Agradecemos por ter ficado conosco até o final deste vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu like e o seu comentário sobre o que achou. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Tenham todos um ótimo dia. Até breve.